partir de agora, você está convidado a acompanhar conosco uma conversa com o senador Humberto Costa, líder do PT aqui no Senado Federal, que conversa conosco fazendo um balanço sobre esse intenso e agitado ano de 2016 e as perspectivas para 2017. Senador, agradeço sua presença aqui no nosso programa. Como a gente falava antes de gravar, não é? Um ano intenso e tenso. A gente teve desde a cassação de senador até o afastamento e o processo de impeachment da presidente Dilma. E mesmo depois de enfrentar tudo isso, o clima aqui é agitado, é intenso, é polêmico, é polarizado, né? Como é que o senhor resumiria esse ano de 2016? Algumas palavras talvez possam definir, né? Traumatizante por um lado, dramático por outro, surpreendente por outro mais, né? Mas o fato é que foi um ano marcado por muitos fatos políticos relevantes. Tivemos aí esse processo extremamente traumatizante que foi o do impeachment, quando nós deixamos de ter uma presidenta eleita pelo voto popular, substituída num processo de impedimento sem a constatação de crime de responsabilidade, e é que deu lugar a alguém, a um grupo político que alardeava que seria capaz de, num curto espaço de tempo, equilibrar o Brasil do ponto de vista fiscal, melhorar as expectativas econômicas e, ao mesmo tempo, mudar os costumes políticos do país. E nada disso aconteceu, o que continua sendo traumatizante para a população brasileira. Dramático também porque aqui nós tivemos vários momentos, como a recente tensão entre o presidente do Senado e o Supremo Tribunal Federal, a cassação também de um senador e antecedido pela sua própria prisão, né, que deram ares realmente de dramaticidade a esse ano. Foi um ano difícil. Realmente, teve a votação que confirmou a autorização do STF, também foi uma votação inédita na casa, vamos dizer assim, né? Foram momentos muito duros. Mesmo assim, a gente viu discussão de matérias relevantes para o país. Por exemplo, no dia que a gente faz essa gravação, acabamos de presenciar a votação em segundo turno da PEC 55, que limitou os gastos da União, né? Vem por aí uma reforma da Previdência, se acena também com reformas trabalhistas. Qual a expectativa do senhor, não só para a agenda, mas para a situação do país como um todo, não é, senador? Olha, nós estamos vivendo um momento extremamente difícil. Todas as dificuldades que nós tínhamos no final do governo Dilma se agravaram profundamente, particularmente nesses 6 meses de período pós-impeachment. Nós estamos vendo o agravamento do desemprego, a distância de uma perspectiva positiva de crescimento do nosso país. Estamos vendo também, do ponto de vista político, uma crise que era meramente política transformar-se numa crise institucional. E eu acredito que a cada dia que se passa fica mais evidente de que só há uma saída capaz de restituir o Brasil à normalidade e a garantir a continuidade do caminho democrático. É a renúncia do presidente Temer e a convocação de eleições diretas para o presidente da República o mais rapidamente possível. Eu só vejo esse caminho. Mas o senhor acha que é uma expectativa que pode se concretizar em 2017? Veja, no caso de 2017, a prevalecer o que diz a Constituição, se houver renúncia de Temer ou algum processo que o afaste, em tese teríamos uma eleição indireta na Câmara dos Deputados, o que seria, sem dúvida, uma tragédia, né? Mas é possível que nós possamos mudar a Constituição e, com isso, viabilizarmos a convocação de eleições diretas sempre que houver vacância do cargo de presidente e vice, né, desde que aconteça até o 3º ano do mandato. Então, assim, nós teríamos condições de eleger alguém que, com a legitimidade do voto popular, pudesse estabelecer um outro patamar de relacionamento com o Congresso Nacional, mas principalmente com a sociedade. A gente viu esse ano também votação aqui na casa de mais
alguns passos da reforma política, não é? O senhor acha que esse poderia ser mais uma fatia desse tema? Sim, eu acho que o ideal, se nós realmente quiséssemos ter um ano bastante profícuo para o Congresso, para a política no Brasil, era se nós tivéssemos eleição direta para presidente e convocássemos uma constituinte exclusiva só para debater e votar uma reforma política, sem a participação dos atuais parlamentares. E nessa condição, eu creio que poderíamos sair realmente com um novo sistema eleitoral, um novo sistema de financiamento, a fidelidade partidária restabelecida, a diminuição significativa do número de partidos, dando a eles assim mais representatividade, aos remanescentes maior representatividade. Acho que se isso pudesse acontecer, seria o caminho ideal. Como eu vejo que não é muito fácil, pelo menos se nós tivermos a possibilidade de termos a eleição do presidente da República, já vamos ter cumprido uma primeira etapa desse processo. Bom, se seguimos com esse governo que temos agora, perspectiva é que no primeiro semestre de 2017 a gente tem a discussão e a votação da reforma previdenciária na casa. O senhor acredita que a tramitação vai ter essa celeridade? Acho difícil. A julgar pelos resultados que nós tivemos no segundo turno da votação da PEC 55, onde o governo que no primeiro turno teve 61 votos e poderia ter mais se não tivesse havido a abstenção, a ausência de algumas pessoas, caiu para 52, 53. E é um tema que é mais abstrato para a população entender. Imagine quando nós estivermos discutindo aqui, idade mínima de 65 anos para se aposentar, tempo mínimo de contribuição de 49 anos para aposentadoria integral, quando estivermos discutindo a mesma idade para aposentadoria de homens e de mulheres, quando estivermos discutindo que os benefícios poderão ser menores do que um salário mínimo. Então, com certeza, esse Senado, os parlamentares vão votar muito mais divididos do que votaram agora. E, além do mais, eu acho que essa crise política que aí está, ela só tende a se agravar, não a melhorar. Então, isso vai dar ao governo uma situação de fragilidade maior no momento da votação da reforma da Previdência. Reforma trabalhista, na sua opinião, também enfrentaria o mesmo tipo de resistência? Sem dúvida, não é? Nós, no Brasil, conquistamos as duras penas no século passado, não é? Depois dos anos 30, alguns direitos que já eram direitos conquistados pelos trabalhadores em outros países há muito tempo, não é? E conquistamos ainda mais direitos na Constituição de 88. E eu creio que não será tão fácil para essas forças que querem reduzir o tamanho do Estado, que querem diminuir o sistema de proteção social que nós temos no Brasil, aprovarem essas medidas tão antipopulares como as que estão propostas aqui. Há outras medidas também que têm um apelo muito grande para a sociedade, como, por exemplo, o fim do foro privilegiado, o pacote que veio da Câmara com as 10 medidas, que teve origem nas 10 medidas do combate à corrupção, que foi muito alterado na casa, que chegou aqui já criando uma certa polêmica, mesmo o projeto de abuso de autoridade, que também, de alguma forma, está ligado com esses temas. A expectativa do senhor para a votação desse tipo de matéria, como é que é? Eu acho que essas matérias têm todas as condições de serem votadas. Talvez esse não seja o melhor momento, porque nós estamos realmente no fundo do poço da crise político-institucional. O mais sensato seria nós aguardarmos um pouco e aí podermos discutir todos esses temas. Mas, sem dúvida, o fim do foro especial é algo relevante, é uma aspiração da sociedade, mas é necessário que fique claro qual é o novo foro, como nós impedirmos as perseguições políticas, as disputas políticas, ocupando o espaço das investigações e das decisões jurídicas bem fundamentadas. Temos que discutir essa questão das medidas anticorrupção. Ali há muitos pontos que devem ser implementados realmente, mas temos que ter a clareza de que nós não podemos
transformar em lei outros crimes, ações que são criminosas, de abusos, não é, de desrespeito à legislação, e levando-se sempre em conta que a lei precisa valer para todos. Não é? Então, mais à frente, com os ânimos um pouco mais serenados, talvez seja mais fácil fazer essa discussão do que agora. Mas, se tivermos de votar agora, nós do PT estamos prontos para fazê-lo. Senador, agradeço a sua presença aqui no nosso programa. Eu que agradeço. Agradeço também a você que nos acompanha, lembrando que esse é o programa Argumento, que você está sempre convidado a fazer sugestões e críticas ao trabalho da TV Senado pelo 0800 61 2211, que é uma ligação gratuita. E quando você quiser rever esse ou outro dos nossos programas, há o endereço eletrônico senado.leg.br/TV. Até a próxima.